Olá, seja bem-vindo ao Papo Extra. Eu sou Adriana do Rio Branco e, junto com as advogadas Jaqueline Montenegro e Rebeca Góes, nós temos a honra de receber o doutor Flávio Antoni Filho. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Obrigado a doutora Lídia pelo convite. Infelizmente ela não pôde estar aqui, mas disse que a doutora Rebeca me trataria com todas as... todo o carinho do mundo, e é muito importante para mim poder falar de um tema que é bastante atual. Sim. E que, infelizmente, o brasileiro, não é o amazonense, ele tem a cultura da judicialização. Hoje nós tivemos, por exemplo, na solenidade do ministro Mauro Campbell, que ele foi agraciado com a medalha Rui Araújo, e ele como Corregedor Nacional de Justiça, não sei se você que estava lá percebeu, mas ele deu um dado que é estarrecedor. Sim. 83 milhões de processos. É isso mesmo. Não existe sistema judiciário no mundo que suporte algo desse nível, com essa magnitude. Então, eu sou um entusiasta da desjudicialização. Maravilha. Eu sou um entusiasta do sistema arbitral. Eu sou um entusiasta de tudo que se refere ao direito extrajudicial. Obviamente, em alguns casos, você não consegue não ter a judicialização. Sim. Mas, e até pela função pública que eu exerço atualmente, sim, no âmbito administrativo, tudo é extrajudicial. É verdade. Né? Quando nós temos que judicializar algo, a gente busca a Procuradoria-Geral do Estado, que tem uma relação muito próxima com a Casa Civil, com o governador Wilson Lima, mas o nosso âmbito de atuação é 100% extrajudicial, né? Que maravilha. E eu gostaria de ler aqui, né, o currículo aqui do Dr. Flávio, né? Dr. Flávio Antoni Filho é advogado, gestor público e secretário de Estado, com sólida carreira jurídica e administrativa, além de extenso reconhecimento por meio de condecorações em órgãos legislativos, judiciários, Polícia Militar, Polícia Civil, nos bombeiros, em instituições acadêmicas. E o nosso público é ciente, né, de que somente o trabalho, né, nos dá o reconhecimento. E ter essas condecorações, de certo, já prestou muito serviço para a sociedade em relação aos seus grandes feitos junto ao Estado, à Prefeitura, né, por onde o senhor passou. Então, como o nosso programa é um programa exclusivo do direito extrajudicial, dizer para os nossos ouvintes que se faz direito extrajudicial fora da justiça, não só em cartórios. Cada requerimento que você faz para um órgão público é direito extrajudicial. E nós trouxemos aqui o doutor Flávio, né, um convite já bem antigo, para que ele viesse passar para os nossos ouvintes o que os estudantes, o que os advogados, mas, acima de tudo, o que a sociedade pode esperar do direito extrajudicial no que tange ao governo do Estado. Primeiramente, nós temos hoje um Estado que ele é 100% digital em relação a processos. Sim. Então, isso já foi um avanço que, como o próprio governador Wilson Lima fala, ninguém consegue retromarchar. Não se pode praticar mais um retrocesso em relação aos processos administrativos no âmbito de todo o estado do Amazonas, independente de, por exemplo, no município mais longínquo ou na capital. O que isso significa? Antigamente, quando qualquer ato tinha que ser publicado no Diário Oficial, havia um servidor da Casa Civil que saía colhendo as assinaturas físicas em todo o estado do Amazonas. Então, às vezes, o diário ficava muito tempo parado, porque se o secretário estava em deslocamento para o interior do estado, ou tinha que ir lá, ou tinha que esperar ele voltar. Hoje em dia, o governador assina o Diário Oficial de qualquer lugar do mundo que ele esteja. E assim os seus secretários, que têm a opção de assinar através de um token ou através do próprio celular.
Então, isso por si só já desburocratiza bastante o acesso aos processos administrativos. Você não precisa mais hoje ir na sede da secretaria para acessar o seu processo. Você acessa, nós temos um programa que é o CIGED, Sim. e você acessa do seu escritório, da sua casa, o andamento daquele seu processo, se você tiver o número e tiver acesso ao sistema. Então, todas as demandas que passam, e aí eu posso falar em especial pela Casa Civil, elas são extrajudiciais. Sim. Então, por exemplo, nós temos um processo que trata sobre um benefício que deve ser concedido a um servidor que ganhou o direito de ter... aposentadoria. Ou antes mesmo da aposentadoria, licença, né? Ganhou o direito a ter uma gratificação incorporada ao seu salário. Ele não me parece razoável que ele tenha que judicializar isso para buscar o seu direito. Sim. Ele pode entender que ele tem direito, pedir esse direito para o ente público, para a fazenda pública que o remunera, e isso tem que ser analisado. Sim. Pode ser indeferido, e aí se ele entender que faz jus àquele benefício, aí sim, foi o que eu disse no início. Existem casos que você não consegue não judicializar, mas eu sou, como disse anteriormente, um entusiasta da desjudicialização. Sim. Tudo aquilo que for benéfico para acelerar processos, tudo aquilo que for benéfico para dar ou reconhecer direito a quem o tem, não me parece razoável que você tenha que buscar o judiciário para isso. Não é assim que ocorre em outros países. Sim. Tanto que uma das maiores comemorações que eu tive dos últimos tempos em relação à legislação aprovada pelo Congresso Nacional foi a possibilidade de você fazer inventários extrajudiciais diretamente dos cartórios. Agora com menor, né? E aí isso desburocratiza, desafoga o judiciário, você continua tendo a necessidade de ter um advogado, então você não está prejudicando nenhuma classe que ganha. Os cartórios continuam exercendo o seu papel, cobrando pelas taxas, ganhando seu dinheiro, a advocacia continua sendo imprescindível para que aquilo aconteça. E aí a máquina gira, o judiciário é desafogado, a parte tem acesso ao seu direito mais rapidamente. Exatamente. Então não tem por que isso não acontecer. Isso já acontece em outros países. Verdade, com certeza. E inclusive o senhor utilizou aí o exemplo do inventário. No direito extrajudicial você também pode fazê-lo de qualquer lugar que você esteja através, né, de uma simples inscrição no notariado, né? Nós tivemos agora em um congresso em Salvador em maio, né? E de lá, de Salvador, eu estava assinando um inventário aqui em Manaus. Então, realmente, o direito extrajudicial é como a gente fala aqui. Ele é a saída para a desjudicialização. Torna a classe, né, mais atuante, mais diligente. Então, com certeza. Sim. E mais rápida. E que bom, Adriana, que é dessa forma, sim, porque o direito ele é dinâmico. Isso. Então, nós precisávamos começar. Então, começou-se com a possibilidade de você fazer os inventários extrajudiciais, sim, mas você tinha que ir no cartório. E você, se tivesse menor, não podia. Sim. E aí, o direito é dinâmico, sim, a sociedade clama por isso, e que bom que o direito extrajudicial conseguiu acompanhar esse dinamismo que a sociedade impõe, que o cotidiano impõe, que o direito, e que, por consequência, o direito necessita. Então, hoje, você com muita propriedade citou, hoje, inclusive, com menores. Hoje, eu estava em Salvador assinando um inventário aqui para Manaus. Então, quer dizer, isso demonstra o dinamismo. E, volto a dizer, de qualquer ângulo que você
enxergue, você não consegue encontrar, pelo menos na minha visão, Sim. você não consegue encontrar nenhum prejuízo a essas medidas que são Não tomadas. existe, não Até existe. porque também não deixou de ser indispensável a opinião do Ministério Público. Então, continua o Ministério Público ali como fiscal da lei, né, atuando ainda nos cartórios, No né, divórcio de com forma menor, no inventário com menor. extrajudicial, tudo Exato. isso. Mas, doutor, o senhor, como ocupante de cargos públicos, em toda essa sua experiência de carreira, como é que o senhor vê em que isso facilita para a gente ver os mecanismos do extrajudicial aí sendo utilizado dentro da administração pública? Vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu comigo, mais um caso que aconteceu, creio que mês passado, na Casa Civil. Me procurou um determinado servidor de uma determinada secretaria. Secretário, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu faço jus eu ganhei na justiça o direito a que a gratificação X do meu salário, ele é um servidor efetivo do Estado. Eu ganhei na justiça o direito de que uma gratificação X no meu salário seja calculada de uma determinada forma. Então, a lei me deu R$10, vamos falar de maneira hipotética para ficar mais fácil. A lei me deu R$10 de gratificação, eu entrei na justiça, transitou em julgado e a lei, e aí a minha gratificação passou para R$12, por exemplo. Entendi. E aí o Estado veio e mandou uma mensagem para a Assembleia mandou uma mensagem governamental para o Legislativo dando aumento geral para todo mundo. Só que, na hora de calcular o aumento geral da minha função, eles fizeram com base nos R$10 que era o que tinha na lei anterior. Sim. Poxa, vamos retificar isso. A gente precisa, mas a lei já foi votada e tal. Eu digo, não, peraí. Eu não preciso retificar a lei. Eu não preciso mandar uma nova mensagem para a Assembleia. Tem só que cumprir. Eu só tenho que cumprir o que já está transitado em julgado. A mim, enquanto gestor público, e detalhe, já que nós estamos falando para um público que é predominantemente do direito extrajudicial. A Casa Civil sequer tem capacidade postulatória em juízo. Então, não me parece razoável que este servidor tenha a necessidade de buscar novamente o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário diga novamente aquilo que já disse. Já disse. Aí eu disse, não, peraí, eu não preciso mais mexer na lei, não. Eu tenho que cumprir a decisão judicial. E se houve aumento geral, eu tenho que calcular em cima do que você já recebia, o percentual. Isso foi um para acertar, me desculpe a palavra, mas isso foi um para acertar. Dentro da Procuradoria-Geral do Estado, dentro da Controladoria, dentro da SEAD, eu digo, então, traga para mim o processo, eu vou avocar e o parecer vai ser meu. Mas eu não posso ir contra tudo aquilo que eu advoguei enquanto advogado e tudo aquilo que nós combatíamos. Então, ele vai sim ter a gratificação calculada em cima daquilo que a Justiça já disse que nós temos que calcular. Se o Estado deu aumento geral para ele, o Estado vai calcular esse aumento geral em cima do que a Justiça, com um percentual em cima do que a Justiça já deu de gratificação para ele e que está transitado em julgado. Chamem a PGE. Se der tempo, entrem com uma ação rescisória. Se der tempo, se não tem mais recurso, porque já transitou em julgado. Se não der tempo, deixa do jeito que está. Agora, vocês vão querer que ele entre com uma nova ação, movimente a máquina judiciária, para que a justiça diga aquilo que já disse? Não faz o menor sentido.
Então é desse jeito que a gente procura lidar e é dessa forma que eu procuro passar para os outros secretários também. Sim. Obviamente que cada um tem a sua autonomia, tem a sua forma de pensar, mas esse é o meu pensamento e a controladoria depois me deu razão. Claro. E nós estamos, inclusive, em via já de editar uma instrução normativa da controladoria para casos semelhantes. Que maravilha, Soluções parabéns. do extra, Soluções do extrajudicial. Isso evita, né, que haja mais judicialização de processos simples, como ele poderia entrar com cumprimento de sentença. Então, é mais uma ação, mais uma despesa no judiciário. Então, encontrar esses mecanismos, né, para ajudar no extra ainda dentro da administração pública é essencial também. Com certeza. E ter tido, né, o senhor com a sapiência e com a experiência, né, de dirimir a situação. Porque se fosse outro, iria exatamente falar isso, né, pro funcionário, né? Vai lá e pede de novo, né? Que seria um absurdo, né? E quando a gente vê também nas questões da regularização fundiária, né, que é o trabalho que o governo está fazendo agora, entregando o título, a gente vê a alegria da população, né, que está em favelas. Dando preferência para a mulher receber também. Isso, né? nós tivemos aqui o doutor Tiago Rosas, né, que ele participou do nosso podcast. Convidem, olha, eu me metendo já. Não, mas pode sugerir. A doutora Renata, que é advogada e é a secretária da Secretaria de Estado e Território. Ela que é a doutora Renata Queiroz, ela que é a responsável pela regularização fundiária do Estado hoje. Faremos. Te agradecer. Inclusive, ela já recebeu o convite para o nosso congresso. Congresso também. Convidá-la para o podcast. 19 e 20 de setembro, a gente está com o 2º Congresso do Direito Extrajudicial, que será no Auditório Rubi da OAB. Tá? E o senhor está convidado. Muito obrigado. Eu acho que a assessoria já mandou o convite para ele. Vamos verificar. Eu acho que já. Provavelmente já, e a minha assessoria não me repassou. Sério? Então tá, eu entendo. Olha, ela vai ficar zangada, ela tá só olhando ali. Não, mas é uma honra, atenção. Com o maior prazer. Eu sou um entusiasta disso, e eu acho que eu devo muito isso à minha maior referência, meu maior norte, aliás, meu único norte, né, que é o meu pai. Meu pai é procurador do Estado de carreira, aposentado, foi secretário, e ele sempre me disse o seguinte: meu filho, nunca negue direito a quem tem direito e nunca protele o direito de alguém. Perfeito, seja o melhor advogado para o seu cliente, mas nunca negue. Se você algum dia exercer uma função pública, nunca negue o direito para quem tem. Fazendo a sua função social. Exatamente. Com certeza. Muito extrajudicial, né? Muito extra. Com mas, certeza. Aproveitando, agora nós vamos fazer uma pausa, mas continuando aqui na nossa gravação, para o senhor provar um cafezinho. Isso. Aí sim. Cafezinho da doutora Jaqueline. Olha as coisas melhorando. As coisas melhorando, né? Enquanto isso, né, Adriana, doutora Adriana vai fazer aqui os nossos agradecimentos, mas eu vou agradecer a doutora Lídia Torres, porque ela é um membro do Instituto, ela é ativa, participa também da comissão do direito extrajudicial, e agradecer, eu tenho certeza que o senhor vai dizer para ela que o senhor foi bem-vinda aqui, se sentiu em casa, está tudo certo. Tudo ótimo. Nós gostaríamos de agradecer à empresa Regularize, a empresa que você pode pegar aquele seu documento que está aí na sua gaveta, só o seu documento de posse, levar até essa empresa para que você tenha regular o seu direito de propriedade. Gostaríamos de agradecer também à empresa FRTB, uma empresa de consultoria ambiental, que muito nos alegra por estar aqui desde o início no nosso Papo Extra.
agradecer ao Instituto IBDESP, que tem a honra de trazer aqui para o Estado do Amazonas o 2º Congresso de Direito Extrajudicial, que nós teremos aqui a presença de palestrantes nacionais e locais, trazendo não só a estudantes, não só a advogados, mas para a sociedade amazonense o direito à desjudicialização. Muito obrigado, IBDESP. O Instituto IBDESP tem a honra de apresentar o 2º Congresso de Direito Extrajudicial no Amazonas. Nos dias 19 e 20 de setembro, Manaus sediará a divulgação do direito extrajudicial como solução para a desjudicialização e socorro à sociedade brasileira. Com a presença ilustre de especialistas locais e nacionais palestrando aqui no norte do país. Se inscreva e venha conhecer as mais recentes resoluções para o direito. E aí, claro, primeiro nosso convidado aqui, ó, só para sentir, rapaz, é só para sentir o cheirinho, ó, o aroma subindo. Ave Maria. O aroma subindo. Presta atenção. Ainda bem que eu vim de terno para beber esse café. Café, né? Precioso. Eu já tava falando aqui para as meninas, eu digo, na próxima vai ter o quê, hein? Queijadinha. Eita, me chama. Tem uma fila, viu? Fiquei só na parte do café. Vou lhe falar. Tá Ontem nós errado visitamos um amigo nosso no cartório, e aí eu falando da queijadinha, tá? Ele disse, poxa, eu já fui vítima dessa queijadinha. Esse é o meu, né? Tem açúcar. O senhor toma ele puro? Puro. Nós também. A Rebeca ainda não chegou nesse naipe aí, né, Rebeca? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Como mas é que é o negócio aqui? aqui? Aqui, tu puxa pela minha, pode botar aqui nesse pires aqui, ó. Pronto, pode botar aqui, pode botar nesse daqui, tá? Aí, ó, passado na hora. Mas, rapaz... Prende, Isabela. Isabela, você é uma guerreira. É doce esse seu nome. Peraí, deixa eu dar pra você aqui. Até no meio aí. Aqui, você. Cheiroso tá, né? E eu aposto que está gostoso também. E aí, quando nós temos convidados que não estão aqui em Manaus, né, que é por videoconferência, eles dizem, meu Deus, eu tô sentindo esse cheiro. O cheirinho. Mas, doutor, continuando aqui na nossa conversa, como o senhor acredita que o extrajudicial pode fomentar a economia, né, a sociedade em toda a Amazônia? Vamos lá. O maior problema, na minha opinião, Jaqueline, o direito extrajudicial, ele é tão importante e eu trago dados concretos para isso. O maior problema, sem dúvida alguma, do estado do Amazonas, ou se você disser assim, qual é o maior problema que o estado do Amazonas enfrenta hoje? Regularização fundiária. Sobreposição de área. Nossa, tem muito isso. Então, assim, eu tive a oportunidade de conversar certa vez com o hoje presidente do Tribunal de Justiça, doutor Jomar, que à época era corregedor, e ele viajou, eu acho que, não sei se os 61, mas ele viajou assim para praticamente todos os municípios. E aí uma vez ele disse para mim que um determinado município tinha somente 4 registros de imóvel no município inteiro. Acredito. Em contrapartida... Não, mas vejam, em contrapartida, um outro município tinha 3 vezes a quantidade... tinha 3 vezes a quantidade da extensão do município em registro de imóvel. Uau, sobreposição. Entendeu? Ou seja, é o caso clássico da sobreposição de área. E aí, com esse problema que a gente enfrenta de sobreposição de área, de irregularidades fundiárias, com matrículas infelizmente forjadas, inventadas, duplicadas, quem mais sofre com isso é o povo do interior do estado. Verdade. Porque aqui na capital você tem acesso
a muito mais serviços. Sim. Você tem acesso a informação muito maior do que no interior. E aí o que acontece? Sem a sua regularização fundiária, obviamente vocês sabem muito bem disso, e o público de vocês mais ainda, você não consegue crédito, você não consegue a carteira de produtor rural, você não consegue tirar o seu CAR. Estagna, né, a economia. A economia não roda. Então, você fez uma pergunta para mim, Jaqueline, como o direito extrajudicial pode ajudar a fomentar a economia? Se nós conseguíssemos resolver tão somente metade dos problemas que nós temos de regularização fundiária no Estado, administrativamente, através do direito extrajudicial, a economia estaria muito mais pujante do que ela se encontra hoje. Com certeza. Então, quando eu digo que eu sou um entusiasta do direito extrajudicial, eu não falo isso da boca para fora. Porque quando você está na função de agente público, você vivencia isso na prática. Com certeza. Então, a engrenagem ela roda muito melhor, muito mais rápida, se você tiver um direito extrajudicial fortalecido, atuante, célere. Então, a economia roda mais, os créditos, a FEAM tem linha de crédito que ela disponibiliza e as pessoas não conseguem acessar. Não adianta eu ter 200 milhões, 300 milhões, 500 milhões em linha de crédito para ofertar, se o meu público, se a população não consegue acessar essas linhas de crédito. Isso a gente vê mais ainda, ainda vê mais em área rural ou até mesmo no interior, porque principalmente. Só para você ter uma ideia, isso no interior muitas vezes não é nem por conta de matrículas forjadas. Claro, pode até acontecer, como o senhor mencionou, mas vou já lhe dar um exemplo aqui. Eu tive problema no registro civil do meu pai, que nasceu no Careiro. E aí, a documentação, porque naquela época não existia um controle maior, como nós temos os controles agora. Então, até para encontrar o registro civil, o livro, onde foi registrado, Tabelião registrava 5 filhos em um ato só. É isso. Até brinquei, eu disse, olha, o vovô levou em atacado. Os 5 filhos na mesma página, no mesmo livro. E aí, um amigo nosso, advogado, a gente brinca assim, né? Brincadeira à parte, mas é porque não existia um controle maior. Então, hoje, a formalidade, a exigência da forma já exige um controle maior. Então, eu acho que muito dessas situações no interior do Estado, a dificuldade do acesso também, faz com que essas pessoas que têm suas pequenas áreas, glebas, não consigam regularizar e aí não conseguem. Como o senhor disse, a FEAM tem linhas de crédito para agricultores, mas esses agricultores não conseguem. E muitas vezes não conseguem nem comprovar que são agricultores para depois pegar uma aposentadoria. Porque eles não conseguem a carteirinha do produtor rural. Isso, por falta de documento daquele imóvel. Mas é bom a gente lembrar também, né, doutor Flávio, a importância do CNJ, né? E hoje do nosso homenageado aqui no Estado, né? O nosso ministro Mauro Campbell, porque os provimentos são fundamentais para nós que atuamos no extrajudicial. E o senhor utilizou agora a questão da sobreposição, né? Hoje nós já temos um provimento onde no próprio cartório vai ser possível se fazer sem que tenha que se pedir uma ordem judicial. Então, cada vez mais, né? E aí, nessa questão, é como a gente fala aqui, o norte, né? A nossa realidade geográfica é diferente. A gente viaja o Brasil todo, vai com o nosso podcast para os congressos e tudo mais, e vai se especializando sempre, né? A gente não para de se especializar. E a gente verifica, né, com a nossa realidade, digamos
assim, é cruel no que tange a questão da própria natureza, né? 6 meses água, 6 meses seca. Para chegar a um município, a gente chega de barco, ou senão tem que pegar ali um voo, e alguns, né? Como entrando a doutora Letícia nós temos do cartório São Gabriel da Cachoeira, que ela disse que na seca ela teve que empurrar o bote, né? Porque nas corredeiras. Adriana, Rebeca e Jaqueline, que bom que nós temos hoje, como corregedor do CNJ, alguém do Amazonas, Sim. que é, diga-se de passagem, o ministro Mauro, não sei se vocês sabem, é o único ministro do STJ do norte do país. Sim. Não tem mais nenhum. Então, quando ele pode passar a realidade, existem metas que não podem ser exigidas para o Amazonas, porque elas não serão cumpridas. Nós temos 62 municípios, Sim. contando Manaus, dos quais só 9 se chega de carro. É uma peculiaridade que talvez só tenha aqui. É verdade. Entendeu? Mas nós temos que levar justiça e cidadania para a população do interior. E é muito mais célere através do direito extrajudicial. Com certeza. Teve uma... Assim, né? Na ênfase, né, do Dr. Flávio, no Congresso de Salvador, com a doutora Elaine, nós vimos assim, uma grande conexão do poder público com os cartórios, com os advogados e com a sociedade. E é uma coisa que nós almejamos aqui. Então, eu acredito que tanto eu quanto as doutoras aqui, Adriana, Jaqueline, nós estamos vendo isso na sua representação, entendeu? Obrigado. De realmente ser atuante em tomar a frente. Muitas vezes o órgão pode resolver, mas ele não quer, assim, no sentido de se... a cultura da judicialização. Vai lá na justiça, vai para lá. E aqui vai um grande pedido ao vivo. Sim, acho que para estamos no caminho certo. Que é pedir a sua ajuda para que nós tenhamos a participação em peso do Estado e as suas respectivas secretarias, né, envolvidas no extrajudicial, nesse congresso, porque, doutor Flávio, é o que a gente vê no Brasil. Esse congresso que a doutora Rebeca está falando, nós tivemos ali a participação do Estado, do município e da União. Sim, e sim. O nosso grande do Conselho Nacional. Do Conselho Nacional, nosso grande desejo é que aqui no estado do Amazonas nós também tenhamos essa interação, porque a gente sabe que ali num congresso, o ambiente do congresso, os participantes, sejam eles do direito ou não, precisam fazer esse network, e a gente sabe que o estado do Amazonas se preocupa com isso, como a doutora Jaqueline acabou de falar, dos grandes feitos fundiários, etc. E aí a gente aproveita aqui a sua presença para isso. Vamos combinar uma coisa? A gente coloca uma pessoa na porta, anotando, a gente faz uma lista, os secretários que não forem, a gente vai botando um xizinho no nome. Só para eu saber depois. Combinado. Mas eu agradeço, né? Sim. Porque é muito bonito a gente chegar lá fora e ver que eles apoiam o próprio Estado. E nós não sentimos, né? E assim, e não é só direcionado aos advogados, porque quando a gente fala em regularização fundiária, nós temos também agremessores, nós temos engenheiros, nós temos arquitetos, corretores, todos eles estão envolvidos nesse trabalho. Então, é multidisciplinar esse trabalho de regularização fundiária. Mas, infelizmente, a gente está terminando o nosso tempinho aqui. Passa rápido, com gostinho de quero mais. Com gostinho de quero mais. Você já vai se preparando aí. Mas aí eu gostaria de perguntar, o que o Flávio Antoni, homem, né? O homem de bem que recebeu ali do pai essa ordenança, né, de fazer o bem, aqui a gente costuma dizer ser ponte, não ser muro. Né? O que Flávio Antoni espera para o futuro? Continuar trabalhando, continuar servindo. Eu nunca busquei o serviço público, ele apareceu na minha vida e eu também não estou lá obrigado. Foi uma escolha que eu fiz e eu acho que a gente ainda tem muita coisa para entregar para a população, em especial para os mais carentes. O governador Wilson Lima tem um olhar muito diferenciado para as pessoas que mais necessitam e a gente pretende fazer mais entregas e, com certeza, entregar, depois deixar um Estado melhor do que nós recebemos. Maravilha. E agora é a última mesmo. A desjudicialização é a saída para a sociedade brasileira? Eu não sei lhe dizer se é a saída ou a única saída.
Maravilha. Mas é uma das saídas, sem dúvida alguma. Maravilha. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua presença. Obrigado. Viu? Nós agradecemos. E a vocês, até o próximo Papo Extra. Obrigada, tchau, gente. Tchau. Obrigada, doutor.